Vamos lá. Trabalhe com o que você ama e não terá que trabalhar mais nenhum dia da sua vida. Você provavelmente já ouviu essa frase por aí. Isso te levou a procurar sem cessar um trabalho que você ama, por não aguentar mais o que você está fazendo. Porém, já se passaram 10 anos e você ainda não encontrou nada. Parece que você não se encaixa em lugar nenhum, não é verdade? Pois é. Então talvez você não tenha visto ainda, mas existem algumas fontes de sofrimento que dão origem para esses sentimentos de vazio no peito, aperto, perda de sentido, uma tristeza que você não consegue explicar, é algo mesmo inexplicável. Nesse vídeo você vai descobrir quais são as principais causas desse sofrimento que faz você não querer sair de casa, porque você não suporta mais seu trabalho, faz você querer fazer as coisas de qualquer jeito, porque você já se encheu do seu chefe, você já não sente que pertence a lugar nenhum mais. Então, conhecer essas causas é o primeiro passo para que você se veja livre desse comportamento, em geral, ansioso e estressante e que tanto destrói seu sono, seus resultados, o seu trabalho e a sua paz. Beleza, então vamos lá. Existe uma componente que distorce um pouco a nossa capacidade de analisar. Essa componente são as nossas emoções de verdade, assim. Então, as nossas emoções, se elas estiverem muito acentuadas, a gente não consegue entender e analisar as situações de uma forma clara. Então, quando a gente coloca o sentimento em evidência, a probabilidade de a gente tomar uma decisão ruim é muito grande. Então, até existe uma frase que diz mais ou menos assim, né? As melhores decisões elas não são tomadas de noite. Por quê? As pessoas já estão tão cansadas, as pessoas já estão tão estressadas, com sono, com fome, que a afetividade delas está lá no máximo, ela está super exaltada. Então, o fato disso acontecer faz com que as decisões que envolvem ali, que precisam ser tomadas ali à noite, sejam ruins. Então, as decisões em geral, elas são tomadas de dia, né? Então, assim, como eu comentei, né, essas necessidades, né, de sono, fome, cansaço, elas exaltam a afetividade. Elas trazem, e a afetividade que eu estou chamando realmente a sua percepção das emoções, tá? É basicamente ali como você percebe o mundo e como aquilo te afeta. Então, basicamente é como você sente, né? O seu medo, as suas angústias, as suas preocupações, tá? Isso que eu estou chamando aqui de afetividade. Então, por exemplo, você conhece alguém que fica nervoso quando está com fome? Eu tenho certeza que você conhece. E isso é mais comum do que parece, né? Então, assim, as pessoas elas ficam realmente nervosas quando elas estão com fome. Por quê? É uma necessidade intrínseca do homem. Você precisa se alimentar. E quando você não se alimenta, você fica estressado. Então, isso acontece. Inclusive, isso pode ser até a origem de algum problema que você esteja tendo em casa ou no seu trabalho. Às vezes você está chegando no seu trabalho com fome e está ficando irritado. Isso acontece também, né? Então, assim, como eu comentei agora há pouco, né, o afeto ele é um lugar, basicamente na sua mente ali mesmo, né, na sua cabeça, que a gente armazena as primeiras impressões do mundo externo. Né? Então você cheira, você ouve, você sente, você vê. Então essa é a primeira coisa que você armazena, certo? Então, quando você tem essa exaltação, né, você começa a ter uma baixa capacidade analítica. Né? E a afetividade, é importante comentar, que ela não é ainda a sua memória intelectual. Então você pode estar pensando que é a sua memória. Então eu acabei de ver alguma coisa aqui, eu estou vendo aqui o computador na minha frente, ele forma uma memória na minha cabeça. Né? Quando fala assim, imagine um computador, vou formar uma imagem na minha cabeça. Mas não necessariamente a afetividade é isso, porque a afetividade, né, o afeto, ele não forma uma imagem necessariamente na sua memória. Não houve ainda uma formação de memória, tá? Então, como é que funciona basicamente a afetividade? Então, vamos lá explicar para vocês aqui o conceito geral. Então, uma criança, se a gente pega uma criança, ela precisa de alguém para cuidar dela, né? É um bebê, então ela vai crescer ali num abrigo, ela vai crescer numa casa, ela vai crescer num orfanato, né? E ela pode ser pequena, pode ser grande, pode ser um bebê, como eu comentei, e ela vai experimentar cheiros, sons e sensações. Então, e ela vai ver ali que existe um rosto sempre que não se ausenta, né, frente às suas necessidades. Então ela chorou, o rosto está lá.
né? Ela fez cocôzinho lá, o rosto está lá, né? Ela está com fome, o rosto está lá. Então, ela começa a identificar que aquele rosto está sempre ali nas necessidades dela. E ela vê que esse rosto se difere das demais. Então, essa é uma formação do afeto interno. É uma formação, que eu vou chamar aqui de afeto interno, que está relacionada com a sua relação com seu pai e com sua mãe. E pode acontecer que ela também não identifique nenhum rosto. E ela fica sem saber quem é o pai e quem é a mãe. Né? Pode ser a babá, pode ser um tio. Isso é engraçado falar isso, mas é verdade. Isso pode levar a criança para essas percepções e esses incômodos, né? Se ela não percebeu quem é o pai, quem é a mãe ali quando ela era criança, ela pode carregar para a vida adulta. Se você refletir um pouco sobre o seu trabalho, por exemplo, se você leva para a sua vida adulta uma percepção de não saber quem cuidou de você, você começa a ter desconfiança nas pessoas. Você começa a ter uma dificuldade de confiar, de se relacionar, você vai ser uma pessoa mais tímida, certo? Então, o afeto interno, eles são suas memórias ali do círculo social mais íntimo, né, dos seus pais, basicamente, né, se tiver irmãos também. Então, assim, nós, no geral, né, a gente tem também os estímulos que não vêm dos nossos pais. Então, existe um outro tipo de afeto, que é o afeto externo. Esse afeto externo é o que a gente recebe da comunidade. Então, quando a gente recebe um afeto da comunidade, a comunidade aqui entenda como trabalho, amigos, igreja, e do ponto de vista social em si, até seu casamento mesmo. Então, a afetividade externa é como que você lidar com essas comunidades. Se você encarar uma comunidade, às vezes, como inimiga, por conta de algum complexo que você acabou desenvolvendo ali, um complexo de inferioridade, por exemplo, você se sente diminuído frente aos seus colegas de trabalho, então você vai ter uma dificuldade. Você vai ter uma dificuldade de se relacionar, você vai ter uma dificuldade de entregar resultado, porque você não vai confiar em ninguém. E além disso, você pode desenvolver um estresse muito grande, porque com o complexo de inferioridade você vai querer fazer mais, você vai querer tentar entregar mais, você vai querer tentar fazer mais atividades, porque você acredita que precisa se igualar às pessoas que estão trabalhando ali junto com você e você está abaixo delas. Então, você perde um pouco a orientação. Fica difícil estabelecer uma direção para você e para você se encontrar realmente no seu trabalho. Então, por exemplo, você vai encarar a religião como uma forma só de fazer amizade, sendo que na realidade a religião é muito mais do que isso, é uma forma de você elevar a sua alma, elevar o seu espírito, é você se conectar com algo que seja perfeito e puro, certo? Então, quando a gente começa a olhar somente para pequenos aspectos dessa interação, você começa a realmente desenvolver ali uma complexidade uma complexidade que pode virar realmente um desarranjo, um desajuste no seu afeto externo, certo? Então, assim, se você, né, tem, claro, né, e vale ressaltar também aqui que o afeto externo e o afeto interno, eles têm conexão. Uma pessoa, por exemplo, com um afeto interno desajustado, que tem algum problema ali com os pais, pode ser que ele não vai conseguir se posicionar diante da comunidade. Isso vai levar, inclusive, à desordem, porque uma das coisas que a gente anseia, né, o ser humano normalmente anseia, é ser reconhecido pelo meio, pela comunidade, certo? E não só aceito, né? A aceitação ela é um pouco antes, né? É ser reconhecido mesmo pelas suas obras, pelos seus trabalhos. E isso leva à ansiedade se você tiver uma desordem no afeto interno. Você não vai conseguir se posicionar diante da comunidade e por conta disso você pode desenvolver uma ansiedade, pode desenvolver um outro problema qualquer aí, né, relacionado à saúde mental, por exemplo, estresse, e eventualmente isso aí acabar evoluindo para um burnout também. Por quê? Você ficou perdido, você perdeu sua orientação. Você não tem mais pontos de referência para onde olhar, para onde se desenvolver. Então isso faz com que você comece realmente a ficar mais confuso. E como eu comentei, essas fontes de sofrimento, essas duas fontes de sofrimento, que é o afeto interno e o afeto externo, eles
eles podem começar a fazer sentido e você começar a entender e identificar a raiz do problema. Por exemplo, é um problema com os meus pais, é um problema com a minha comunidade, é um problema com os colegas de trabalho, e isso vai acabar levando você a evitar um tipo de complexo mais difícil de lidar. Por exemplo, eu comentei aqui do burnout, que é o estresse crônico. Inclusive, nesse canal tem um vídeo que eu revelo para você todos os segredos que ninguém te conta sobre o estresse. Como que ele surge, como que ele evolui, e você vai ficando cada vez mais angustiado, mais triste, irritado, sobrecarregado. Ao final desse vídeo, eu te falo também como que você se livra desse comportamento e você faz as pazes com o seu trabalho e até mesmo ajuda alguém que precisa, alguém em necessidade. Logo depois de acabar esse vídeo, vai lá assistir, o link está aí na descrição. Bom, nesse momento agora eu vou falar com você algo que normalmente vai contra o senso comum. Normalmente as pessoas vão recomendar para você fazer um teste vocacional, para você entender se você está ali no lugar certo, se você de fato se adequa ao seu trabalho ou não, ajudar a encontrar o que você gosta e o que você não gosta. Mas isso não vai resolver seu problema, tá bom? Talvez isso vai só aumentar a sua carga de trabalho ali e a sua sobrecarga mental. O Dr. Adler, que é um estudioso psicólogo aí, que ele diz o seguinte: só se vence o complexo de inferioridade com espírito de serviço. Então, lembra lá do exemplo que eu falei, que a pessoa pode estar com um complexo de inferioridade e ela não consegue ali se lidar com a comunidade? Então, é justamente com esse espírito de serviço que você aprende a se posicionar diante da comunidade. Então, o sofrimento relacionado a essa fonte afetiva externa, ele desaparece, ele some. Por isso, é muito importante aprender a construir essas habilidades onde você consegue trazer esse espírito de serviço e melhorar, inclusive, a sua mentalidade. Como que você trabalha a sua mentalidade, certo? Então, nesse aspecto dos afetos externos, o espírito de serviço, onde você vai entrar no seu trabalho, você vai trazer aquela vontade de fazer a diferença e onde você tem consciência do que você faz, você sabe por que você faz e por quem você faz, certo? Tá, você pode perguntar, tá bom, e os afetos internos, como é que faz? Bom, se ele não for resolvido junto com esse espírito de serviço, normalmente isso pode acontecer, você consegue trabalhar ali algumas outras formas, de superar alguma falta, que seria a confiança, a segurança e a coragem. Então, você trabalhar, ser mais confiante, ter mais segurança nas suas decisões e ter coragem para tomar as decisões e agir. Então, você tem essas reações de que você consegue trabalhar, você confia no que você faz, você tem segurança no que você faz e você consegue agir, você toma coragem de fato de liderar ali, digamos assim, certo? Outra coisa importante, veja que está tudo conectado, Então, a sua parte de como você cresceu, quando você era criança, como você interage com a comunidade, tá tudo interligado. Então, você tentar resolver alguma coisa que aconteceu quando você era criança, às vezes é mais difícil, o esforço vai ser muito grande para que você possa resolver. Não estou dizendo que é impossível. Inclusive, dá para você olhar para os traumas do passado e fazer um trabalho de reconexão, de ressignificação. Você olha lá, por exemplo, você foi repreendido quando você era criança ali, e isso fez com que você parasse, por exemplo, de compartilhar informações ou omitir muitas coisas, ou até mesmo se tornar uma pessoa que mente. Então, por que você faz isso? Então, dá para você olhar aquilo ali, ressignificar isso e mudar completamente esse comportamento. Isso é possível também. Então, assim, na hora que você olha para o geral, na hora que você olha para o contexto onde você tem os afetos internos e os afetos externos, eles estão interconectados. Então, assim, você não vai conseguir mudar seu passado, mas você pode criar o seu futuro novo. E aí, como que você vai conseguir isso? Você vai articular melhor como que você lida com essa criação, com a criação que você teve, certo? Então, assim, se você teve uma criação ruim, infelizmente,
bom, isso passou, né? Aí agora, a partir de agora, o que eu posso fazer para que isso aqui não influencie mais? Né? Então, parar de agir como uma vítima, de fato, e passar a agir como um protagonista da sua própria história, beleza? Então, a confiança que você vai demonstrar e se posicionar perante a sua comunidade vão fazer com que você, de fato, entre em um processo, entre em uma nova etapa da sua maturidade, onde os afetos, as emoções puramente ali, elas não vão ser mais suas referências. Sua referência agora é o seu espírito de serviço. Você não tem mais um complexo de inferioridade. Você se acha já uma pessoa digna realmente daquilo que você faz e daquilo que você tem e por quem você faz. Beleza? Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal para que você não perca mais nenhum vídeo igual a esse e conserve sua saúde mental em dia. Um grande abraço.